Tudo legalzinho com vocês? E estamos aqui para mais um vídeo. Falamos no outro vídeo sobre a arte egípcia. Agora nós vamos falar sobre a notável arte grega. Isso, uma arte riquíssima, certo? Então, nós vamos falar sobre deuses gregos também. Vai ser um vídeo super legal, vocês vão gostar. Mas, para falar da arte grega, nós vamos dar um pulinho na Grécia. Sim, vou ligar minha moto e vou partir para a Grécia. E a gente se vê lá. Tchau, galerinha! E aí, galera? Como eu falei, estamos aqui na Grécia. Vocês viram? Peguei minha moto, cheguei aqui tranquilo, são e salvo. Agora é o seguinte, sou o professor Aleandro e esse tema de hoje é um tema muito legal, porque além de nós falarmos da grande arte grega, a importância da arte grega, iremos falar também lá no finalzinho do vídeo sobre a mitologia grega. Lembre-se disso, tá? Portanto, assim como lá no Egito Antigo, que tinha mitologia egípcia, que eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os gregos também são assim, são politeístas e acreditam em vários deuses. Então lá no finalzinho do vídeo, vou chamar também os dois professores lá, o professor Gabriel e a professora Lara, para falar sobre a mitologia grega. Então aguardem que no finalzinho do vídeo temos mitologia grega. Mas falando da arte grega, o que nós vamos destacar? Vamos destacar, primeiramente, as arquiteturas, né? A grandiosidade da arquitetura grega. Temos aqui atrás um símbolo da arquitetura, tá? Um dos grandes templos gregos com suas colunas. Vamos falar dessas colunas também futuramente. Temos também as esculturas. Temos as esculturas. E se nós formos observar, a escultura grega é um dos principais mecanismos artísticos que eles usavam, tá? Então, eles faziam o homem, tá? Eles faziam o homem principalmente por quê? Porque na arte grega, na sociedade grega daquela época, o homem era o centro do universo, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Os deuses vão estar nas suas pinturas, nas suas esculturas, na arquitetura, os deuses vão estar envolvidos, porque eles acreditavam nesses deuses, entendeu? Mas os deuses não é o centro do universo. O centro do universo é o homem. Na mitologia grega, o homem é o centro do universo. Vale destacar muito bem isso. Portanto, a mitologia grega ela vai se basear em três manifestações artísticas praticamente, né? A arquitetura, como já falamos, que está aqui atrás. A escultura, que vai ser muito trabalhado, é praticamente o que vai dividir os três períodos da mitologia grega. Aliás, os três períodos da arte grega, ela se divide em três períodos, assim como a arte egípcia se divide em três períodos, a arte grega também se divide em três períodos, que é o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Vamos falar futuramente sobre esses três períodos. Então, a escultura, ela praticamente vai se diferenciar de um período para outro, tá? A escultura. E essas esculturas, elas vão se basear muito em histórias de heróis, deuses e o homem. Como já foi falado, o homem, que é o centro do universo, e eles fazem esse homem de maneira perfeita. Tá? Eles tentam fazer os mínimos detalhes, o movimento, a proporção. Então os homens, eles são bem detalhados nessas esculturas. A princípio, esses homens, eles são feitos de maneira nu, não é isso? Que é o kouros, chamado de kouros, essa escultura é chamada de kouros, que significa homem jovem. Já a arquitetura, o que vai ganhar destaque na arquitetura são as suas colunas. As colunas gregas, elas são perfeitas, tá? Nós temos aqui a coluna dórica. Nós vamos observar, ela é mais simples, né? O capitel, que é essa parte de cima, em forma de cuia, essa parte de cima, ela é mais simples, tá? Essas colunas são as mais simples das três colunas, que são três tipos de colunas. É a dórica, como já falou, e a jônica. A jônica é essa daqui, que se você for olhar,
Se você for observar o seu capitel, ele é mais trabalhado, tá? Você pode observar que está em forma de espiral. E esses espirais a gente vai ver muito mesmo nos desenhos de Hércules da Disney. Pode olhar para os cabelos em forma de espiral, os desenhos em forma de espiral, os detalhes em forma de espiral. Então, na coluna jônica, temos esse detalhe em forma de espiral. E temos a terceira coluna, que é a coluna coríntia. Não gosto desse nome, tá? A coluna coríntia, que ela é mais trabalhada, é a mais detalhada de todas. Temos aqui as folhas de acanto, que está sendo trabalhada nessa escultura. Interessante que a maioria das esculturas e dos templos gregos, eles são feitos do mármore, entendeu? Eles são feitos no mármore. E vale destaque o que aqui também, que além dos templos, na arquitetura grega, temos também os teatros. Sim, os teatros que não eram teatros como os que nós vemos hoje, com 1000 pessoas, 500 pessoas, 200 pessoas, era um teatro para mais de 14 mil pessoas. Para você ter uma ideia, é quase a mesma quantidade de pessoas que cabe dentro do, por exemplo, do estádio, do Fumeirão, do estádio do Asa, que cabe 16 mil, 15 mil e poucas pessoas. Então os teatros eram ao ar livre, como nós podemos ver aqui. Tá? Esse aqui é o Epitouro, é um dos teatros mais famosos. Eles eram feitos em encostas, que a gente chama também, o pessoal do interior chama de barranco. Né? Eles eram feitos nos barrancos, nas encostas dos morros, entendeu? E um detalhe muito importante desses teatros é a sonoridade, entendeu? Os atores falavam e as 14 mil pessoas escutavam por causa da acústica. Eles faziam ele de uma forma que a acústica era predominante. Dava-se para ouvir a pessoa lá de cima. Se você for observar a arquibancada dividida em dois, né? Temos aqui uma parte da arquibancada, uma divisão, e a outra parte da arquibancada, dá para ver aqui. Então a pessoa que está lá em cima, na segunda parte da arquibancada, no último lugar, dá para ouvir o ator se apresentando. Então vale destaque na arquitetura os teatros e os templos. Esses templos que eram dedicados aos deuses. Era basicamente para acomodar as estátuas dos deuses. Eles faziam as estátuas gigantescas, por sinal, e dentro colocava a estátua desse deus, né? Vai ter templo dedicado a Zeus, templo dedicado a Atenas, enfim. Eles eram para abrigar essas estátuas, para proteger ela dos fenômenos naturais, chuva, terremotos, enfim. Vamos agora dividir as esculturas por períodos. Como eu falei, se divide em 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico. Então vamos começar pelo período arcaico. Qual é a característica das esculturas do período arcaico? Primeiramente, elas são esculturas mais rústicas, vamos observar. Tá? Ela lembra um pouco as esculturas do Antigo Egito, porque no sentido de frontalidade, da escultura está assim, não tem muito movimento, Então, a falta de movimento e a questão de ser um pouco rústica é a característica das esculturas do período arcaico. Pode olhar que o movimento é bem pouco, tá? Nós vamos observar também, durante esse processo de estudar os 3 períodos da arte grega, que nós não vamos ver muito as esculturas originais. Nós vamos ver mais uma cópia romana das esculturas gregas. Por quê? Porque com o tempo, as esculturas gregas elas foram se perdendo com o tempo, através de batalhas, que eles viviam muito em guerra. Então, nós vamos ver mais uma cópia romana dessas esculturas. Tá? Então, podemos ver aqui as características principais das esculturas do período arcaico. É isso. É uma escultura mais reta, não tem muito movimento, entendeu? E também podemos destacar o que? Que elas são mais rústicas, um pouco parecida com a escultura egípcia. Podemos até observar aqui a comparação das duas. Agora, falando das esculturas do período clássico, vamos ver já uma mudança, uma diferença. A mudança é o seguinte: nós podemos ver aqui em Discoblu de Miron, que é o nome dessa escultura aqui, que por sinal, você vai ver muito ela em questões olímpicas, em questões de jogos. O Discoblu de Miron, ela caracteriza muito as esculturas do período clássico. Por quê? Porque temos agora um movimento.
o homem pode se movimentar agora. Nós vamos observar que essa escultura, ele está fazendo um movimento para jogar o disco, por exemplo, né? Então, nós vamos ver isso. As esculturas do período clássico, elas têm um movimento. Já não é aquela coisa mais centralizada. Não é tão rústica quanto a primeira do período arcaico. Então, ela já tem um movimento. Assim como nós podemos ver em Descobro de Miron, nós podemos ver também nesses Zeus de Artemísio. Podemos observar, ó, toda a movimentação dos Zeus de Artemísio, né? Temos aqui uma diferença muito grande, porque o Zeus de Artemísio, ele não é feito de mármore. O mármore, ele era um material pesado. Era um material pesado, e se você fosse tirar os braços como do período arcaico, que os braços eram junto ao corpo, agora no período clássico, os braços já saíram do corpo. Podemos ver naquela escultura lá do Descobro de Miron, e agora Zeus de Artemísio, que o braço sai do corpo. Então, se essa escultura de Zeus de Artemísio ela fosse feita de mármore, o braço não ia aguentar. Porque o mármore, apesar de ser um material resistente, mas ele é pesado. Então, como ele é pesado, isso aqui se quebra. Nós podemos observar até nessa outra escultura aqui, ó. Nessa escultura aqui, está faltando braço, está faltando perna, mas é porque eles faziam assim? Não, eles não faziam assim. Eles, com o tempo ela foi se quebrando, porque o mármore é pesado. Então, a grande renovação do período clássico para o arcaico é essa, é a movimentação do corpo. Entendeu? Como podemos ver nessas esculturas que foram apresentadas. Então, já que falamos das esculturas do período arcaico e clássico, nós acabamos falando da mistura aí delas, que as características também delas, elas parecem muito com a outra. Agora, chegando no período helenístico, as esculturas, elas mudam de uma forma geral, certo? Primeiro, eles começaram a fazer esculturas como podemos dizer assim, com sentimentos humanos, como paz, amor, liberdade, vitória. E, sobretudo, aparece agora, nesse período, o nu feminino. Antes, nos períodos arcaico e clássico, a figura feminina ela só aparecia vestida, com vestimentas, tá? Como podemos ver nessa imagem aqui, tá? Essa estátua aqui, ela representa uma figura feminina do tempo do período arcaico e do período clássico, tá? Desses períodos. Mas, a partir de agora, nós vamos ver as figuras femininas também, o nu das estátuas femininas. Como podemos ver aqui, nessa figura feminina aqui, essa escultura, a Afrodite de Praxiteles, tá? Ela foi esculpida uma Afrodite nua, que acabou sendo a sua mais famosa obra de arte, tá? E daí surgiram muitas outras Afrodites, principalmente, né? Essa aqui, inclusive, é uma cópia romana, como eu falei, né? Os romanos iriam fazer as cópias das esculturas gregas. Então, a Afrodite de Praxis, também conhecida como Afrodite de Sínido, porque essa cidade de Sínido comprou essa estátua para si, então ela ficou conhecida como a Afrodite de Sínido. Então, temos muitas outras Afrodites. Por exemplo, essa. Tá vendo? Essa também. Então, inclusive, por que Afrodite? Afrodite é a deusa do amor, tá? Então, vamos deixar para falar de Afrodite mais futuramente, sobre as deusas, sobre os deuses. Outra característica e um grande desafio das esculturas do período helenístico é não só uma figura representada, mas duas figuras ou mais, né? Mas que essas figuras elas fossem multiplicadas. Por exemplo, nessa imagem aqui, o soldado que acabou de matar a sua mulher. Cara, por favor, faça isso não, cara. No período em que a gente está lutando contra o feminicídio desse cara aqui. Enfim, vamos prender esse cara depois. O soldado que matou sua mulher está prestes a suicidar. Nós vimos aqui a perfeição da imagem, né? Ele querendo cravar o punhal em si mesmo, segurando a mulher por um braço e o outro braço caído. Enfim, eles queriam mostrar realmente a perfeição da cena. Ela, se você for observar ela direitinho, você vai observar que ela traz uma emoção. No caso, a gente vai ter aquela emoção de: poxa, como é que esse covarde fez isso? E agora esse covarde está querendo se matar. Então, a cena em si, se você for observar, né? Uma perfeição tão grande. Nós estamos vendo aqui, mais uma vez, uma cópia romana, porque o original grego se perdeu com o tempo.
Então esta outra característica do período helenístico é mais de uma figura e continuar com a perfeição. Você vai observar todos os ângulos, você vai observar aqui, ó, outro ângulo dessa escultura. Você vai observar todos os ângulos, vai ver a perfeição, que todos os ângulos que você observar, você vai ver, cara, que perfeito. Então, saindo agora da Grécia, voltando para o Brasil, chamamos agora professor Gabriel e professora Lara. Eles que vão falar sobre a mitologia grega. Chegou um momento tão curioso que os alunos gostam, que é a mitologia grega, os deuses gregos. Então, o professor Gabriel vai falar de alguns deuses gregos, os principais deuses gregos, Poseidon, Zeus e Hades. E professora Lara vai falar de algumas deusas gregas, muito importante para a humanidade e muito importante principalmente para as mulheres. Então, sejam bem-vindos, professores, mais uma vez, a honra de ter a presença de vocês aqui nesse vídeo, explicando para os nossos alunos sobre mais uma mitologia, mais uma arte, e a gente fazendo essa interação entre arte e história. Sejam bem-vindos, professor Gabriel e professora Lara. Beijo para vocês. Oi, galerinha, professora Lara aqui na área novamente, né, a convite do grande professor, queridíssimo do meu coração, Aleandro, para falar simbolicamente sobre religiosidade grega e sobre a presença marcante da figura feminina nessa forma de entendermos a grande civilização grega, não é? Nós não podemos falar de Grécia sem falarmos de religiosidade. Os gregos eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses não ficavam relegados apenas ao aspecto religioso, ao ambiente religioso, mas eles estavam diretamente relacionados com a vida desses povos gregos. Então, quando nós falamos sobre os deuses, nós também estamos falando diretamente sobre a formação, a concepção social, política, cultural e não apenas religiosa dessa civilização, dessa grande civilização. E a minha contribuição vai enveredar principalmente pela presença feminina na religiosidade grega. E aí nós vamos falar diretamente sobre três grandes figuras, né? Três grandes deusas, que são Atenas, Ártemis e Afrodite. Por quê, gente? Porque, claro que existem muitas outras tão importantes quanto, mas eu preferi falar sobre essas três porque elas resumem as características, os objetivos, as funcionalidades e principalmente as permanências das características femininas, tanto nas mulheres gregas quanto em nós, herdeiras dessa civilização também. Por quê? Quem foi Atenas, pessoal? Atenas foi a deusa, a grande deusa da sabedoria, do artesanato, das estratégias e também conhecida como a grande patroness da civilização grega. Porque, segundo a mitologia, Atenas teria surgido da cabeça de Zeus. E quem era Zeus? Zeus era considerado o grande deus do Olimpo, o deus que libertou todos os outros das amarras de Cronos, né? Seu pai, e por aí vai. Outra muito importante também vai ser Ártemis, né? Quem foi Ártemis? Ártemis é conhecida como a deusa da natureza selvagem, da força selvagem, a deusa da caça, a deusa dos caçadores também. Mas Ártemis traz em si o arquétipo da mulher forte, da mulher independente, da mulher que é sinônimo de resistência.
tanto quanto Afrodite. Não é? Afrodite é considerada e cultuada e respeitada por todos, tanto os gregos quanto ao longo da história e das civilizações que beberam dessa religiosidade grega também, como a deusa do amor, a deusa dos prazeres, a deusa da alegria, mas também, gente, a deusa da esperteza. Porque quem se encantava por Afrodite era automaticamente manipulado por ela. E aí Afrodite tinha em si esse poder da sedução para a manipulação às suas vontades. Então, quando nós nos referimos a essas deusas, vejam, deusa da sabedoria, da inteligência, Atenas, deusa da força, deusa da caça, deusa do sustento, deusa da natureza selvagem, da independência. Nós estamos falando de quem? De Ártemis. E a deusa da beleza, do amor, da sedução, Afrodite. Então vejam o quanto dessas deusas nós, mulheres, carregamos até hoje. E do quanto isso é importante para que nós saibamos que nós somos a origem, nós somos o desenvolvimento e nós somos o fim também de tudo de mais inteligente, forte e belo que existe, viu? Um beijo, gente! Olá, galerinha! Eu sou Gabriel, professor de História, e estou contribuindo com o vídeo do professor Aleandro sobre a mitologia grega, que nada mais do que é um conjunto de narrativas que nós conhecemos hoje sobre a cultura e as relações sociais dos gregos antigos. É bom lembrar que os gregos antigos eram politeístas e os seus deuses refletiam as relações sociais, como era o dia a dia dos gregos. É por isso que percebemos, por exemplo, que os deuses traíam, se envolviam em guerras, os deuses brigavam com os outros, os deuses também tinham amizades, desenvolviam ciúmes, faziam traições e etc. Os deuses assim se assemelhavam aos humanos por se envolver em um monte de conflitos, em um monte de coisas que os seres humanos, os gregos antigos, viviam. A diferença era que os deuses eram imortais, eles não morriam. O primeiro dele que eu vou falar, e o mais importante, que é o considerado mais poderoso da mitologia grega, é Zeus. Zeus, que é representado como um senhor muito forte, uma barba branca representando sua sabedoria, um raio que ele segura, o que tem o poder do trovão e de comandar os outros deuses. Lembrando que Zeus também era muito namorador, traía sua esposa, e tinham vários filhos com seres humanos e tinham relações com ninfas. É daí que vai surgir também os semideuses. Os deuses dos gregos antigos representavam forças da natureza ou até mesmo atividades, profissões. Poseidon, por exemplo, era o deus dos mares, irmão mais velho de Hades e de Zeus, e ele vivia num palácio nas profundezas dos oceanos, das águas. Acreditava-se que com seu tridente ele era responsável e tinha força de controlar os mares e de criar tanto terremotos como tsunamis. Os navegantes antigos, os gregos antigos, eles oravam para Poseidon, para ter sucesso na pesca e para ter também uma navegação tranquila pelos mares. O lugar onde ficavam os deuses era chamado de Monte Olimpo. Só que tinha um certo deus que não tinha cadeira lá para sentar. Esse deus era muito tenebroso e era conhecido por ser o deus do submundo, ou seja,
o deus que era responsável pela alma dos mortos. Esse deus era chamado de Hades, o que para a gente hoje seria o inferno, para onde vão aquelas almas subjugadas. Hades, assim, era um deus muito poderoso, só que ele vivia afastado dos outros deuses por ser responsável do seu submundo. Como eu disse anteriormente, os deuses gregos, eles eram reflexos da sociedade grega da época e, portanto, faziam coisas que os humanos faziam, como, por exemplo, Gaia, chapéu de bode, pular cerca. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi Gaia, não foi águas pra voar. Zeus, por exemplo, teve vários filhos com humanas, né? Não humanos, humanas. E esses filhos eram considerados semideuses, ou seja, eles eram uma mistura de deuses e humanos. Existiram vários, mas eu posso destacar aqui pelo menos 3: Apolo, Ares e Perseu. Só que para conhecer a história de Perseu, vocês vão ter que assistir um filme bem bacana chamado Fúria de Titãs. Fica a dica. Diga-lhes que homens fizeram isso. Então fica aí a dica, Fúria de Titãs, como falou o professor Gabriel. Muito obrigado mais uma vez aos dois professores maravilhosos, professor Gabriel e professora Lara, pelas explicações perfeitas sobre os deuses gregos. A professora Lara fez uma explicação aí, uma explicação social, a luta pelas mulheres, as mulheres guerreiras, as mulheres de fibra, através dos exemplos das deusas gregas. Então, muito obrigado, professora Lara, por mais essa bela explicação. Professor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Fica a dica aí, Fúria de Titãs, um filme para vocês assistirem sobre Perseu, um dos semideuses. Então, muito obrigado. Essa é a aula de hoje sobre a arte grega. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá certo? Se inscreva no canal, dê o seu joinha. E outra coisa, comente qual é o próximo assunto de arte que você quer.